Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente para mais uma semana em que nós vamos trabalhar o conteúdo aqui de Biologia Evolutiva, tá? Nós estamos agora iniciando o nosso quarto módulo da 4, né, da quarta semana de estudos, e o tema que nós vamos trabalhar no módulo dessa semana é adaptação, tá? Então, nós vamos verificar alguns conceitos, aprender a definir e reconhecer o que é uma adaptação, sob o ponto de vista da biologia evolutiva. Então, vamos lá. Bem, a palavra adaptação, ela constitui-se um dos termos mais complexos da biologia. Desde o primeiro encontro, desde a nossa primeira aula, certamente em alguns momentos nós utilizamos o termo adaptação, sem saber ao certo se de fato estávamos empregando-o corretamente. O que significa adaptação? Então, se a gente for ver a etimologia da palavra, do latim, nós temos ad e aptus. Ad significa em direção a, e aptus, adequado, apropriado. Então, na verdade, se a gente fosse apenas traduzir a palavra, adaptação seria alguma estrutura ou alguma morfologia ou alguma característica, né, que nos leva em direção a algo adequado, né? Está adequado, estar apropriado. Então, adaptação traz esse sentido dentro da sua própria palavra. Mas o reconhecimento desse termo dentro, né, dos aspectos aí da biologia evolutiva não é uma coisa tão simples. E hoje nós vamos aprender e vamos entender direitinho o que o termo adaptação nos tem a dizer, em termos históricos e em termos de aptidão, ok? Então, muitas vezes, a gente vê algumas definições, né, que diz o seguinte, que uma adaptação nada mais é do que uma forma ou uma estrutura modificada para se adequar a um ambiente em alteração. Isso está errado? Não, não está errado. Isso é uma das definições, né? É quando a gente observa mudanças que ocorrem, né, nas estruturas ou nas morfologias em decorrência a um ambiente em alteração. Então, se a gente for ver, por exemplo, nessas imagens que nós temos, a gente tem uma espécie aqui de planta que ela é endêmica dos Andes, na América do Sul, né? Ou seja, sua distribuição ocorre apenas nesse ambiente cujas as condições são extremamente inóspitas para outros exemplares vegetais. Então, muitas vezes o próprio ambiente em modificação favorece a manutenção de uma estrutura ou de uma forma. E quando a gente tem uma forma ou uma estrutura que se modifica, né, adequando-se a um ambiente que também está em alteração, a gente pode reconhecer como adaptação, tá? Isso é uma das definições, mas já a gente vai ver as metodologias para identificar se é válido ou não, né? Como que a gente reconhece uma adaptação. Outras definições também teriam a ver sempre, né? A gente tem que pensar sempre a adaptação em conjunto com a seleção natural. Porque se a gente voltar naquele slide anterior, o ambiente em modificação pressionando e selecionando formas, isso nada mais é do que o exemplo da ação da seleção natural. Então, a gente pode pensar em trocar, né, trocando as palavras nessa definição, nessa primeira definição aqui, é que a própria seleção natural, ela vai escolher as formas adaptadas, digamos assim. Bom, nós também temos ainda como exemplos de adaptação
aquilo que a gente chama de habilidade de uma espécie em sobreviver a um nicho ecológico particular, ou seja, a uma situação ou uma condição ecológica muito peculiar, muito particular. E quando a gente observa, né, a habilidade de sobrevivência a essas condições ecológicas particulares, a gente pode dizer que estaríamos diante de processos também de adaptação, tá? Então, a habilidade de uma espécie sobreviver em um nicho ecológico particular, especialmente por alteração da forma ou do comportamento. E desde que essas alterações sejam provenientes, né, sejam resultados da ação da seleção natural. Então, nessa imagem aí a gente observa um belíssimo exemplo de camuflagem, né? Camuflagem é sim um comportamento que resulta da seleção natural e que é um exemplo de adaptação. A gente vai reconhecer várias vantagens em termos de sobrevivência para aqueles organismos que apresentam a habilidade de camuflar-se. Ainda temos também uma definição um pouco mais completa, né? A definição de que a adaptação pode ser qualquer alteração na estrutura, que é a morfologia, ou na função de um organismo. Pode considerar o organismo como um todo ou quaisquer partes deste organismo. Tá? E que essas alterações sejam resultados da seleção natural. E também temos que ver um outro ponto. Se essas alterações que nós estamos observando como resultado da seleção natural irão favorecer dois fatores: a sobrevivência e a reprodução. Então, na verdade, a gente tem essa frase aqui, olha, qualquer alteração na estrutura ou função de um organismo, ou quaisquer de suas partes, que resulta de seleção natural e através da qual os organismos se tornam mais adaptados a sobreviver e reproduzir no ambiente. Então, nós temos a seguinte situação: pressões ambientais, né, selecionando algumas estruturas, algumas funções, certo? Se a escolha e a permanência de uma determinada função ou estrutura no organismo como um todo, ou partes do seu organismo, favorecer esses dois itens, que é sobrevivência e reprodução, aí sim nós estaremos diante de uma característica que é uma adaptação. Nesse exemplo, nós temos uma concha de um molusco bivalve, que é uma ostra muito comum nos ambientes praiais modernos. E se vocês notarem, essa concha ela tem uma ornamentação lotada de espinhos. Todas essas projeções pontiagudas são espinhos. Será que esses espinhos, será que essa ornamentação nessa concha é uma adaptação? Como que a gente pode responder isso? Até esse momento, com base apenas nos conceitos que nós temos, a gente pode tentar investigar se essas características, por exemplo, ornamentação da concha cheia de espinhos, favorece, em algum grau, a sua sobrevivência e a sua reprodução. Tá? Vou dar um outro dado para vocês. Essas conchas, né, essas ostras, elas são presas de gastrópodes, predadores, né, que promovem, eles perfuram as conchas, né, os predadores perfuram essas conchas atrás de se alimentar em busca do alimento proteico, que é toda a massa visceral e muscular que está dentro dessa concha, ok? Obviamente que uma concha sem ornamentação, uma concha lisa, é muito mais fácil do predador acessar o seu alimento do que uma concha totalmente espinhosa e irregular como essa. Então, só por essas informações a gente já consegue perceber que
a presença dessa ornamentação acaba favorecendo a sobrevivência. Se melhora a sobrevivência, isso já é um forte candidato para a gente identificar tal estrutura como uma adaptação, ok? Para a gente verificar a questão da reprodução, a gente teria que ter um pouco mais de informações. Então, vamos em frente. Existe o impacto, né, da interpretação darwiniana para a questão da adaptação. A adaptação, ela é um termo que ela é anterior às ideias de Darwin, ok? Só que a partir das teorias de Darwin, a partir da teoria da seleção natural, nós temos uma reavaliação, uma releitura para o termo adaptação. Então, antes, né, da contribuição darwiniana, a adaptação era tida como uma evidência do planejamento, né, e implicava aí na vontade de Deus, né, na vontade de um ser, de um criador, né? Se a gente voltar lá para o histórico do pensamento evolutivo, nós tínhamos aí na época do fixista, né, do essencialismo, as questões que todas, né, foram influenciadas por Platão, de que a variação biológica ela era interpretada ou explicada a partir da vontade de Deus, né? Cópias imperfeitas, reais, a partir daquela essência que estava disponível, digamos assim, num plano ideal, né? Um plano ideal pertencente a Deus. Então, antes, né, da abordagem de Darwin, nós tínhamos aí uma tendência criacionista, uma tendência mais fixista, digamos assim. Após a chegada e a interpretação, né, de Darwin, a seleção natural é que passa a ser uma das explicações para a adaptação. Então, depois da teoria da seleção natural de Darwin, de Wallace e Darwin, nós vamos ter a seleção natural atuando como variação aleatória e que é um mecanismo capaz de explicar a adaptação. Bem, nós temos vários momentos, né, durante a evolução do planeta Terra em que nós observamos, durante a evolução da vida no planeta Terra, em que nós observamos momentos em que nós vemos aí grandes adaptações acontecendo. Se a gente for olhar a época em que nós tivemos o processo de terrestrialização, e isso se deu aí no finalzinho do Paleozoico, né? A gente vai ver há mais ou menos uns 400, 350 milhões de anos atrás, a gente já tinha o começo dessa história. Que história que é essa? Se a gente for ver nessa imagem, nós temos aí uma ilustração de várias etapas, né, do processo de evolução biológica colocadas todas dentro da mesma figura. Na porção que mostra a água, o mar, nós temos, né, células, depois nós temos organismos multicelulares, mas nós temos aí as medusas, a explosão cambriana da vida, os invertebrados, até que nós temos vertebrados e a origem de tetrápoda, e aí a gente já tem um continente totalmente ocupado pelas plantas, já temos neste continente dinossauros, pterossauros, outros grupos de mamíferos, e ali mais para cima a gente já vai ter os hominídeos e até uma revolução industrial, como aquelas ali no topo da montanha. Obviamente que esta ilustração ela traz para a mesma fatia de tempo várias etapas do processo evolutivo em que nós passamos e observamos. Se a gente for olhar aquilo que constituiu o evento de terrestrialização, ou seja, a saída da vida do ambiente marinho para a ocupação nos corpos pantanosos, nos cursos de rio ou em ambiente terrestre,
cada vez mais independente da terra, isso exigiu a necessidade de uma série de adaptações, né, para que isso tivesse sucesso. Só para a gente ter uma ideia, tá? Nós tivemos muitas mudanças morfológicas e fisiológicas para que questões como sustentação corpórea, dessecação, que é a perda de água, e reprodução e dispersão pudessem ser resolvidas, né? Porque o que houve foi uma mudança ambiental, né? Saímos aí da água para viver em ar, para viver em terra. Então, uma série de adaptações aconteceram e no momento mais apropriado a gente vai dar um enfoque maior para cada uma delas, tá? Provavelmente na disciplina de paleontologia. Bom, voltando agora para a questão da adaptação. A gente tem duas vertentes para se estudar a adaptação. Uma coisa é a gente olhar a questão da utilidade atual. Será que tal estrutura apresenta uma utilidade para os dias atuais? Ou seja, será que ele vai garantir melhorias na sobrevivência e na reprodução? É isso que eu quero dizer quando a gente apresenta o termo alto valor adaptativo. O valor adaptativo, ele me dá uma ideia de sobrevivência e reprodução. Então, será lá nos primeiros slides, quando eu estava apresentando os conceitos e eu coloquei os espinhos na concha da ostra, será que aquilo, em termos de utilidade atual, apresenta um alto valor adaptativo? Se a resposta for sim, nós estaremos diante de um forte candidato para a questão da adaptação, ok? Mas não só isso. Para a gente reconhecer esses termos, nós temos que olhar também a origem evolutiva da determinada estrutura. Será que quando essa estrutura surgiu, ela surgiu desempenhando a mesma função que nós observamos nos dias atuais? Então, às vezes sim e às vezes não. Com base nessas duas questões, Gould e Weber, eles propuseram algumas terminologias que a gente utiliza até os dias atuais, tá? Então, para a gente investigar, se a gente investigar apenas a utilidade atual, a gente pode reconhecer a aptação. Vejam, não é adaptação, é uma aptação. Se confere vantagem ao organismo, o organismo está apto a sobreviver e a reproduzir. Então, é uma aptação. Agora, se eu também tiver condições de investigar a origem evolutiva da estrutura, né, da tal aptação, aí sim eu vou poder dizer se a minha aptação vai constituir-se de uma adaptação ou de uma exaptação ou simplesmente é uma não aptação. Para ser adaptação, a gente reconhece uma adaptação quando, no momento do surgimento da estrutura, ela também desempenhava a mesma função que os dias atuais. Se desde o começo os espinhos da ostra servem de defesa para a presa, então, desde o início, nós temos a mesma função até os dias atuais. Aí sim, isso será uma adaptação. Muitas vezes, a estrutura, quando surge, não surge com a mesma função. E com o passar do tempo, ela vai sendo coaptada, ela vai mudando, né? Se isso acontece, a gente chama de exaptação, tá? Voltando lá ao exemplo da ostra, do espinho da ostra. Pode ser que o espinho da ostra, quando surgiu, tenha surgido com função de auxílio ao suporte, sustentação corpórea. E com o passar do tempo, passou a desempenhar a função também de defesa para essa presa. Se esta interpretação é a interpretação verdadeira, então espinhos na ostra
são exemplos de exaptação, ok? Agora, se desde quando surgiu com a função de defesa, os espinhos na ostra seriam exemplos de adaptação, certo? Agora, quando não confere nenhuma vantagem ao organismo, independente da sua função lá na origem evolutiva, eu vou interpretar como não aptação, certo? Então, se a origem favorece, né? Se a seleção favorece um caráter que aumente o valor adaptativo, como será que surgem os caracteres que são complexos? Não é mesmo? Como será? Bom, uma vez que a seleção é lenta e gradual, estruturas que são estruturas muito complexas devem exigir a presença de passos que são intermediários. E para isso, a gente pode dar uma investigadinha lá no registro fóssil, que hoje nós temos muitas linhagens mais completas que nos dá a ideia aí desses passos intermediários, ok? Então, os passos intermediários, eles podem ser ilustrados por analogias com demais espécies. Ou a gente pega toda a linhagem ancestral descendente e procura no registro fóssil, ou a gente faz a analogia com as demais espécies. É o caso, por exemplo, dessa sequência de desenvolvimento do olho, de um olho complexo, como é o olho humano. Se a gente for ver na figura mais da direita, né, onde nós já temos até a formação das lentes, íris, córnea, retina, nervo óptico, a gente vai ver o olho muito similar à estrutura do olho humano, que é o olho do polvo, né? Se a gente for ver aí nos invertebrados marinhos. Existe uma série de passos intermediários que teriam sido desenvolvidos em outros organismos e que a gente acaba observando, né, que foram selecionados pela seleção natural. Então, se a gente voltar aqui para a primeira imagem da nossa esquerda, a gente vai ver uma pequena modificação apenas, né, das camadas células fotorreceptoras. Então, é apenas uma modificação muito simples nas células, uma mancha simples, uma pigmentaçãozinha, mas que já reflete aí uma camada fotorreceptora. Se a gente pudesse continuar nessa sequência, né, olhando todo o reino animal, a gente pode ver que existem alguns outros grupos de organismos que apresentam também essa camada fotorreceptora, mas essa pigmentação já é maior e apresenta uma dobra no epitélio, tá? Já começando a desenvolver essa cavidade aí. Próximo passo, e isso a gente já observa em alguns grupos de gastrópodes do gênero Nautilus, nos dias atuais, é a formação de uma câmara com orifício. Vejam a sequência aí na imagem. Podemos ter ainda um passo intermediário que também foi selecionado, caminhando para um maior grau de complexidade, um outro gastrópode, né, Murex, né, também dos dias atuais, que já teria, nesse caso aí, a ruptura, né, a fusão das duas camadas, a ruptura, então a gente já tem a cobertura com pele, né, o epitélio, lentes e retina e nervo óptico já se organizando, até que finalmente nós poderíamos observar o olho complexo já no Octopus, tá? Também no gênero atual. Então, passos intermediários para, né, em caminho de uma estrutura, do desenvolvimento de uma estrutura mais complexa, devem ter sido selecionados pela seleção natural. Então, em algum momento, eles foram vantajosos. E por serem vantajosos, eles foram sendo selecionados, né? E aí, com base nos fósseis, a gente pode remontar a história evolutiva dos caracteres complexos, como é o caso da origem de tetrápode, por exemplo. Se a gente pegar, né, os membros de tetrápodes aí, nos anfíbios ainda,
nós temos uma série de modificações a partir do clado de peixes de nadadeira lobada. Então, se a gente olhar nessa figura, né, nós temos as cores nos ossos aí dos membros mantidas iguais, as cores iguais representam os ossos análogos, os ossos homólogos, aqueles que apresentam a mesma origem embrionária. Então, a gente tem aumento, a gente tem rotação, a gente tem modificação, alteração de proporções, mas os ossos são os mesmos, tá? Então, na verdade, a gente teria o desenvolvimento dos membros nos anfíbios a partir dos peixes de nadadeira lobada, até que vai culminar aí nos membros dos tetrápodes. Esta é uma adaptação extremamente importante para a saída da água e para a conquista do ambiente terrestre para os vertebrados. Vejam que nós teríamos aí os membros ainda adaptados apenas para o remar, né? Nós já temos membros, mas em acantostega nós teríamos aí apenas a locomoção em água, então eles remariam na água. A próxima etapa desse desenvolvimento seria já novas mudanças nos mesmos membros, porém agora já com a capacidade de deambular em terra, ou seja, uma sustentação corpórea maior, né? Levanta-se um pouco o ventre com relação aí a sustentação corpórea, né? Existe mudança aí nas articulações e rotações e estruturas desses ossos, e por fim agora já conseguem caminhar em terra. E isso já acontecia com a Ichthyostega, um dos primeiros ancestrais dos anfíbios aí e dos contando o início da história de tetrápodes para nós, ok? Então, adaptação, só para a gente concluir, é um tema super complexo, porque a gente precisa buscar informação em termos de utilidade atual, para ver a questão da sobrevivência e da reprodução, e da origem evolutiva, para a gente saber se era uma adaptação ou se é uma exaptação, ou se simplesmente é uma não aptação, quando não confere nenhuma vantagem, ok? Nem toda modificação tem que ser útil para alguma coisa. A gente vai ver isso na próxima aula. Muito obrigada e até mais!